Eu quero rapidamente com você, se eu já puder passar o próximo slide, estabelecer aqui um alinhamento com a igreja, de que nós vamos falar hoje e no próximo domingo. Então essa mensagem ela é muito densa para que a gente pregue ela em um único domingo, e a ideia é que a igreja engaje dentro dessa realidade, não só dentro dessa mensagem de dons, como ao longo de toda a nossa minissérie. E aí eu quero falar um pouco da nossa agenda entre hoje e o próximo domingo. Presta bastante atenção. Hoje nós falaremos dos dons do Espírito, tá? Ou dons espirituais. Unicamente sobre esses 9 dons nós daremos essas ênfases. E na semana que vem, no dia 8, ou dia 7, não me lembro. Dia 8, muito bem. Nós daremos continuidade com os dons ministeriais e os dons de serviço. Todos eles são dons do Espírito. Mas existe pelo menos essas 3 ênfases ao longo de toda a Bíblia a respeito dos dons. E aí vai ser um tempo de muita edificação, eu creio nisso, para a glória de Deus. E antes de tudo, eu quero que você tome notas, porque vai ser muito importante, né? A gente presume que quando a gente vai falar de algo como dom espiritual, a gente vai trabalhar mais no aspecto espiritual, sim ou não? Só que é muito mais técnico do que parece. Então eu vou usar termos, eu vou usar versos, e depois também estou aberto a compartilhar documento que nós estamos aí elaborando para que vocês também sejam edificados em casa. Mas é muito importante que você tome nota, porque a densidade de informação vai ser um pouco grande nessa manhã, beleza? E aí eu dou início aqui, antes mesmo da leitura, com uma afirmação de que nós cremos na continuidade dos dons. Isso nunca vai ser demais salientar para a igreja. Existem tradições ao longo da história do cristianismo que não creem que os dons continuaram. Nós não somos essa igreja, nós não somos essa tradição. Nós somos pentecostais e nós cremos piamente que os dons citados aqui, os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço atuam em nosso meio para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Amém? Nós cremos piamente nisso. Quero ler com você então o texto. Nós vamos ler o capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, tá? Diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, há poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro ainda, interpretação de línguas. Verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Se você puder agora, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor. Nós fomos reunidos pelo Senhor. E nós, nessa hora, olhamos para a palavra do Senhor. A palavra que tudo criou. E a palavra que nós precisamos. A palavra que nós pregamos. A palavra que nós recebemos. A palavra que nos confronta e a palavra que é suprema, além das nossas emoções, além das nossas expectativas, mas que também gera em nós o desejo de fazer a sua vontade. Nessa manhã, Pai, eu oro para que o Senhor nos presenteie com o seu espírito de revelação e de sabedoria. Que toda a nossa atenção esteja fixamente em Jesus, na sua palavra. Que nessa manhã nenhuma distração nos roube, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor deseja transmitir à sua igreja, porque o Senhor quer fazer algo em nosso meio. O Senhor não quer somente fazer algo em nós, mas o Senhor quer fazer algo coletivamente em sua igreja.
Então nós pedimos que a semente da sua palavra gere em nós o devido fruto pelo qual ela está proposta. Nós oramos tudo isso no nome precioso e único de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Vou dar um contexto basicamente para colocar vocês dentro do panorama da carta, que é 1 aos Coríntios. Essa carta ela foi escrita a uma cidade de Corinto, situada na Grécia, tá? E essa cidade, ela era uma cidade muito próspera, porque ela era rica, ela era cosmopolita, ela era estrategicamente bem localizada. Outro fator legal é que ela tinha muito comércio, arte, e ela também tinha muita diversidade religiosa. A cultura também era muito forte no sentido de ostentação e de competição, por estar no meio da Grécia. A sociedade valorizava muito, naquela época, status, riqueza, poder, né? A igreja também, por sua vez, naquela cidade, era marcada pela diversidade de pessoas. Então, naquela igreja de Corinto, tinha escravo, tinha senhor, tinha pobre, tinha rico, tinha preto, tinha branco, tinha amarelo, só não tinha indígena, talvez. Mas tinha de tudo e de todos. Então, por estar nessa cidade, essa igreja recebia, consequentemente, a influência da cidade. E aí, por que Paulo está nos instruindo aqui a respeito dos dons espirituais, né? Nós vamos aqui discorrer alguns versos, e eu vou até pedir para que você faça um exercício. Nós vamos projetar os versos, porque vão ser uma carga de versos um pouco maior do que o normal. Talvez você não tenha tanto tempo de ter essa mira rápida de abrir a sua Bíblia. Então você pode ler junto comigo no telão, tá bom? Mas Paulo começa dizendo para eles, quanto aos dons espirituais, Paulo não queria que aqueles irmãos fossem ignorantes, que eles ignorassem que os dons realmente existiam. E por que Paulo fala a respeito do dom com a igreja dos Coríntios? Ele fala sobre isso porque a igreja tinha uma busca incessante por status espiritual, né? Então, muitos daqueles irmãos em Corinto, eles viam os dons espirituais como também status e poder, como um diferencial. Uau, eu falo em línguas, uau, eu profetizo, então eu sou diferente dos demais. Existia essa ostentação da espiritualidade, esse desejo, né? Outra coisa é que a influência daquela cultura grega, pagã, em Corinto, eles incluíam muito experiências e manifestações espirituais em outras religiões. Então aqueles irmãos se converteram ao cristianismo, foram inseridos naquela igreja e permaneceram com a mesma mentalidade de achar que por ter manifestações espirituais nas religiões que eles, ou aos deuses falsos que eles se rendiam, na igreja deveria ser exatamente igual. E é também por isso que Paulo escreve a eles. E também por uma confusão que os irmãos tinham sobre a finalidade dos dons. Porque queriam saber o que eram os dons e como os dons funcionavam. Mas eles tinham uma confusão a respeito do para que os dons serviam. E é sobre isso que eu quero falar com você. Lá na frente, Paulo até vai falar sobre buscar os dons com zelo, né? Buscar os dons com reverência. E aí é uma das coisas que a gente vai discorrer. Mas também havia naquela igreja competição e divisão. Então vamos pensar aqui, tinha um grupo que talvez falava em línguas e um grupo que talvez profetizava. E aí o grupo que falava em línguas falava mal do grupo que profetizava. E o grupo que profetizava falava mal dos irmãos que falavam em línguas. Então, essa divisão, essa imaturidade espiritual da igreja em Corinto, é um dos motivos de Paulo, nesse capítulo 12, destacar do 12, 13 e 14 sobre os dons espirituais. E por que isso é tão necessário para nós, irmãos? Eu já quero começar fazendo essa afirmação. É necessário para nós os dons espirituais porque eles medem a espiritualidade da igreja. Os dons espirituais acontecerem no meio de uma igreja é um dos termômetros que nós olhamos para a igreja e falamos, Deus está ali. É um dos termômetros que nós vemos os dons funcionando e falamos, Deus está agindo no meio daquela igreja. Então, é muito importante nós falarmos sobre dons espiritual aqui, irmãos. Talvez de uma maneira que a gente ainda não tenha falado, para que fique claro para nós que Deus deseja trabalhar na maturidade da sua igreja. Amém? Pode passar o slide, por favor? Tem mais um? Eu vou acompanhando com vocês. Então, eu quero começar com vocês, eu vou fazer uma agenda rápida com vocês, porque aí fica mais didático, tá? Eu quero falar com vocês sobre o que são os dons, depois, para que eles servem, depois, como os dons atuam, depois nós vamos falar sobre... Calma. Acho
que eu me perdi na minha nota aqui, irmãos. Rapidinho. Vou pegar aqui. Então vamos lá, ó. Nós vamos falar sobre o que são os dons, para que eles servem, como eles atuam, ok? Depois nós vamos falar sobre como exercer os dons. Então, em pelo menos 5 tópicos nós vamos falar a despeito dos dons. Então, o que são os dons? Afinal de tudo, tem muita gente falando sobre isso na internet, tem muita gente falando sobre isso nos veículos de comunicação, mas como igreja, como uma igreja pentecostal, como nós vemos os dons? O que são os dons? Eu gosto do exemplo, talvez, da palavra dom em inglês. Você que não sabe, dom em inglês significa gift. E gift, traduzido para o português, significa presente. Dom, de maneira mais clara, objetiva e didática, é um presente que Deus compartilha com os crentes. Veja bem, Deus não compartilha o dom com incrédulos. Se você está aqui hoje e você não conhece o Senhor, você não tem os dons do Espírito. Mas se você está aqui hoje e você recebeu ao Senhor Jesus, recebeu o Espírito Santo, você possui o dom espiritual. Talvez não esteja maduro, desenvolvido o bastante, mas que você tem o dom que o Espírito compartilhou, eu posso afirmar com toda certeza que você tem. Então o dom é um presente que Deus nos dá, é uma dádiva que Deus nos dá. E agora eu quero que você pense talvez no Natal. Já recebeu presente de Natal? Quem recebeu presente no último Natal? Eu não recebi nada, eu já cresci, minha mãe não quis me dar nada, ela só quis presente. Talvez você é a pessoa que cobra presente, talvez você é a pessoa que dá o presente, né? Enfim. Mas é muito legal essa dinâmica do presente e nós vermos o dom espiritual como um presente, porque ele é um presente que você recebe, mas ele não está com o seu nome. Pedro, como assim? O dom é um presente que você recebe, é um pacote de presente do próprio Espírito Santo que compartilha com você com o nome de outra pessoa. Porque o dom não é para você. O dom não é para mim. O dom é para a igreja. Então o seu presente foi endereçado a você, mas ele é para outro. Outra forma de nós vermos o que são os dons, ou o que é o dom que o Senhor compartilha conosco, é ferramenta. Óbvio, talvez você no Facebook já tenha visto aquele vídeo daqueles homens, talvez na Tailândia, que eles constroem casa sem instrumento nenhum, sem ferramenta nenhuma. Já viu esse vídeo? Alguém já viu esse vídeo? E eles fazem aquilo com uma maneira tão fácil. Mas se nós formos olhar para a realidade da nossa cidade, como Guarulhos, como é que nós podemos crescer um edifício ou construir um edifício sem ferramenta? Sem as devidas ferramentas para subir um prédio, sem ferro, sem pedra, sem areia. Óbvio que isso são matérias-primas, mas sem ferramenta para que essas matérias-primas se tornem um edifício, nós não conseguimos desempenhar isso. E um dos fatores dos dons é que ele serve para que a gente cresça como igreja, em todos os aspectos. Então, quando nós estamos usando a analogia do dom ser uma ferramenta, Deus entregou uma chave de fenda na tua mão, irmão, e falou, constrói. Para outro, Deus entregou um alicate. Para outro, Deus entregou uma pá. E aí nós podemos falar de inúmeras ferramentas que nós temos, furadeira, mas de alguma maneira Deus entregou aos crentes uma ferramenta para que ele contribua no crescimento da igreja. Vocês estão aqui? Então, quando nós estamos falando de o que são os dons, eu quero que vocês sempre pensem nisso, presente e ferramenta. Próximo slide nós vamos ver que a segunda realidade é, para que eles servem? Então, Pedro, eu sei que um dom é um presente, eu sei que o dom é uma ferramenta, mas para quê? Qual é a finalidade dos dons no meio da igreja? Por que a igreja tem que falar sobre isso? Por que a igreja tem que ser fervorosa em ver e olhar para os dons? Porque os dons servem para edificação. O que significa essa palavra edificação? Significa construção. Então, se nós não estamos exercendo o dom que Deus nos deu, se você, na sua individualidade, não está exercendo o dom que Deus te deu, você está sendo indolente. Porque tem 3 categorias de crente. Vocês sabiam disso? O prudente, ou os prudentes que trabalham. Os imprudentes, que não trabalham. E os indolentes, que dão trabalho. Então, quando nós não exercemos aquilo que o Senhor compartilhou com a gente, se nós não procuramos crescer dentro dessa realidade,
nós estamos desconstruindo aquilo que Deus está tentando construir na igreja. E aí nós falamos, o pastor não tem feito mais dessa forma, a igreja não tem andado mais desse jeito, porque isso de alguma maneira revela em nós a nossa negligência com aquilo que o próprio Deus nos entregou. Meu irmão, eu quero afirmar isso aqui para você, presta muita atenção. Você, nascido de novo, tem um dom do Espírito. Eu vou afirmar de novo. Pedro, eu não sei falar. Pedro, eu sou tímido. Pedro, eu não sei me entrosar. Pedro, eu acho que eu não sou igual a vocês que sobem no púlpito e pregam. Pedro, eu não sou aquela pessoa que ora da melhor maneira. Se você nasceu do Espírito, Ele te deu. Então agora não é eu não tenho dom, é qual dom eu tenho e como eu posso exercer ele para tornar a minha igreja um lugar, um edifício onde Deus constrói uma morada para o nosso meio. Ou como eu posso edificar para que a igreja amadureça. E à medida que eu trabalho para o amadurecimento da igreja, eu amadureço. É um benefício mútuo. Minha provocação hoje, irmãos, em nome de Jesus, é fazer com que você pense que você não tenha, ou que você deixe de pensar que você não tem um dom, e que você busque o dom. Porque o Senhor diz que Ele distribui como Ele quer, mas Ele deixa aberto para que a gente peça. Nós vamos falar disso mais para frente. Então, para que os dons servem? Edificação. Mas o terceiro aspecto, como os dons atuam. Isso aqui é a maior parte da mensagem. Como os dons atuam em nossos meus irmãos? Como esses 9 dons citados aqui que eu falei com vocês atuam? O pressuposto para que os dons atuem, irmãos, o critério, a condição para que os dons atuem em nosso meio, é nascer de novo. Então, como o dom que Deus me deu pode ser funcional da minha vida para a igreja, para o mundo? É eu ter recebido o poder do Espírito Santo. É eu ter sido selado com o Espírito Santo. Porque é possível fazer malabarismo sem o Espírito, mas isso é exibicionismo. Com o Espírito Santo, o crente consegue funcionar em seus dons. Então agora você precisa olhar para si e falar, eu nasci de novo? Eu tenho o Espírito Santo? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita nos filhos e ele clama, Abba, Pai. Aqueles que são guiados por Deus são nascidos do Espírito. A lei do Espírito de vida me vivificou e me tirou da lei do pecado e da morte. Quando o crente nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo, ele tem o seu espírito recriado. E agora ele não vive agora adestrando o comportamento, tentando se esforçar para ser manso, tentando se esforçar para ser bom, tentando se domesticar para fazer coisas legais. Porque Deus não quer homens bons, Deus faz novos homens. Quando você nasceu de novo, e você confirmou isso publicamente nas águas do batismo, meu irmão, Deus não fez você um homem bom, Deus não fez você uma mulher boa, Deus fez você um novo ser. Deus não quer nos tornar bonzinhos, moralmente retos, por mais que isso seja um resultado do nascer de novo. Deus quer nos tornar novos, do zero. Reseta, e eu quero um novo Sérgio. Eu quero um novo Binho. Eu quero um novo Denilson. Eu quero uma nova Thalita. Então Deus recria o nosso espírito de uma maneira sobrenatural, que não dá para ser explicada naturalmente. Para que nós possamos receber o dom do Espírito. O dom do Espírito só pode ser dado a quem nasceu do Espírito. E eu já entro agora nos dons. Olha que interessante, meus irmãos. Nós temos aqui nesses 9 dons listados aqui, que é o que eu vou me esforçar pela graça e misericórdia de Deus expor a vocês de maneira sucinta, objetiva e clara. Nós temos 3 categorias de dons entre esses 9 dons. Então esses 9 dons, eles são organizados em 3 categorias. Preste bastante atenção nisso, se você estiver anotando, anote mesmo, porque é muito confuso. A primeira categoria de dons, então, que nós temos é a palavra de sabedoria. Você pode olhar para o seu irmão e falar, palavra de sabedoria? Perdão, falei errado. Eu enxerguei errado ali, estou com o reflexo aqui da Kobe.
Mas as 3 categorias de dom, vou adiantar, mas pode manter nesses slides. É o dom de revelação. Primeira categoria de dom. Nesse dom de revelação, o que nós temos? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Passa o próximo slide. Depois nós temos os dons de poder. Você pode falar comigo, dons de poder? Esses dons de poder estão nessas 3 realidades. O dom da fé, dons no plural, de curas e o dom de operar milagres. Pode passar o próximo. E nós temos também os dons de expressão. Pode falar comigo, dons de expressão. É para ser pedagógico. Nós temos então 3 categorias de dons. Dons de revelação, nós temos dons de poder e nós temos também dons de expressão. Pode voltar lá aos dons de revelação, porque nós começaremos por ele. Dentro dessas 3 realidades, então, vou ser bem sucinto e claro para os irmãos. Dentro dos dons de revelação, dons que Deus compartilha conosco de uma maneira sobrenatural, a primeira ênfase que eu quero dar com vocês é a palavra de sabedoria. No grego, palavra de sabedoria, no contexto do Novo Testamento, significa logosofias. O que significa? A palavra de sabedoria, irmãos, é a capacidade dada por Deus de saber como aplicar um conhecimento ou agir em uma situação difícil da maneira que Deus deseja. Como nós podemos ser práticos, então, falando sobre a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria ocorre, geralmente, nos aconselhamentos bíblicos. Quem aqui já recebeu o conselho de liderança na igreja? Levanta a mão, só quem recebeu o conselho. Em algum momento você recebeu um aconselhamento a respeito de uma direção que você precisava tomar na tua vida, de uma decisão estratégica na tua vida, de um emprego que você precisava ficar ou não, de um divórcio que você estava tentando, mas você sabia que não era para divorciar e acabou não divorciando, amém? Mas em algum momento da nossa vida nós se encontramos diante desse dom, ou nós somos os portadores desse dom. E agora eu quero que você refresque sua memória. Porque quando nós olhamos para a palavra de sabedoria, nós vemos ela então como uma capacidade que Deus nos dá de saber como aplicar o conhecimento da maneira que Deus deseja, exato. Então Deus tem uma vontade específica para uma situação. Quando eu vou dar o conselho, ou quando eu vou receber o conselho, essa direção é como se ela fosse uma resposta divina a questões complexas. E aí, eu quero dar exemplos para vocês, respostas divinas a uma questão complexa. E aí você pode já abrir aí, em Atos capítulo 15. Se você for rápido, senão nós vamos projetar Atos capítulo 15. Tem um episódio onde Tiago, irmão do Senhor, ele é inspirado por uma palavra de sabedoria. Os irmãos, eles estão confusos. Como são bastante versos, eu não vou me ater tanto, amém? Mas depois eu compartilho o documento com vocês, irmãos, beleza? Mas, dando um contexto mais específico, do verso 1 ao 21, está acontecendo o concílio de Jerusalém. E aí os apóstolos, eles estão olhando para os gentios, que somos nós, os não judeus, e eles estão falando, esses caras que se converteram agora e não são judeus, eles têm que seguir a lei de Moisés. Se eles não seguirem a lei de Moisés, eles não são salvos. E aí Pedro se levanta no meio dessa reunião e fala, não. Nós vimos que Deus está operando um milagre no meio deles. Isso é uma confirmação de que Deus quer alcançar eles. E eles não precisam seguir a lei de Moisés. E aí Tiago levanta e fala, nós somos justificados por intermédio da fé. Sendo judeu, não sendo judeu. E ele faz com que o concílio compreenda com que as pessoas, ou as pessoas que se converteram e não eram judias ou judeus, pudessem seguir o evangelho, e o evangelho se expandiu até nós, irmãos. Então, por conta de uma direção e de uma palavra de sabedoria em um contexto complexo, nós estamos aqui. E aí os apóstolos falam, realmente, aos gentios então é dada a palavra do evangelho, expanda para eles. Outro exemplo de palavra de sabedoria, Salomão na disputa materna do bebê de 1 Reis capítulo 3. Salomão está diante de 2 mães. E aí ele tem a ideia de falar, não, eu vou agir de uma maneira sábia, no meio de uns, até meio apelão, porque Salomão tinha sabedoria que o próprio Deus deu a ele. Mas a palavra de Salomão, a palavra de sabedoria, nem sempre vem como uma expressão, vem como também uma ação. E Salomão decide pegar uma espada, e na hora que ele vai matar o neném, ele ia descobrir que a mãe a mãe real do neném,
não a que tentou roubar o neném, ela ia reagir de uma forma diferente. E ele acaba resolvendo uma situação que era complexa. Então a palavra de sabedoria é uma questão divina que resolve situações complexas. Quem quer aqui ter o dom de palavra de sabedoria? Só eu? Quando eu estou confuso de uma série de decisões que eu quero tomar. Nós vamos falar sobre como pedir o dom ao Senhor. Mas eu quero que você capte isso. Agora nós vamos para a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é diferente da palavra de sabedoria, né? Logos Goseus. Significa que é a capacidade de receber de forma sobrenatural, não humana, um conhecimento específico sobre uma pessoa, uma situação ou uma coisa que não poderia ser recebido naturalmente. Então, eu lembro de experiências que eu tive de eu estar no meio do culto, um irmão chegar em mim com uma palavra de conhecimento. Isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, aquilo está acontecendo, aquilo está acontecendo. Eu falo, como é que você sabe? Não foi eu que falei. Eu não compartilhei para ninguém. Mas o Senhor está trazendo à tona. Então a palavra de conhecimento é o dom que o próprio Espírito compartilha com a igreja para que nós não venhamos ser adivinhos, né? De olhar a mão, não é isso. Mas é para que Deus deixe claro para nós que Ele está presente, Ele é onipresente, Ele viu e Ele revela a homens. Não só questões pessoais, de pessoas, mas situações, questões específicas. Então, olha que interessante. A palavra de conhecimento é um discernimento espiritual de fatos desconhecidos. Eu não sei o que está acontecendo com o pastor Romero. Mas quando eu chego para falar com ele, eu falo exatamente de algo que ele nunca falou para ninguém. Já aconteceu isso com vocês, irmãos? Você pode levantar a mão se isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo inúmeras vezes. Isso é a comprovação que os dons continuam até hoje, irmãos. Porque acontece. Olha que legal. Ou não tão legal, né? Atos capítulo 5 tem a história de Ananias e Zafira. Ananias e Zafira fazem o quê? Estão ofertando, a igreja está ofertando aos pés dos apóstolos e eles escondem uma parte dos bens para ficar com o dinheiro. E aí Pedro olha para Ananias, olha para Zafira e fala, por que você mentiu para o Espírito Santo? Palavra de conhecimento. Eles sabiam que eles tinham guardado dinheiro? Os apóstolos não sabiam que eles tinham guardado dinheiro. E naquele momento, eles expiram e morrem. Naquele momento, Deus mata na igreja primitiva um casal que reteve uma contribuição em relação aos apóstolos para a divisão com toda a igreja. Alguém sabia que eles tinham? Nós só sabemos porque nós lemos, mas os apóstolos não sabiam. Isso é a comprovação de que o dom de palavra de conhecimento, ele existe. Vou apelar, né? Mas o Senhor é a mulher samaritana. A mulher samaritana fala um fato, e Jesus confirma o fato, não só falando o fato, mas falando que ela teve 5 maridos. Uma palavra muito específica. Um conhecimento muito específico, que ela não tinha falado com ninguém. E o Senhor sabia. Então a palavra de conhecimento, irmãos, pode também ser usada no contexto evangelístico. O Senhor inspira a gente. O Senhor inspira cada um de nós para, às vezes, no trabalho, falar de uma situação que a pessoa está passando, que ela não contou para ninguém, e o Senhor está trazendo ela, e está usando aquela palavra de conhecimento como uma porta para convencer o coração daquela pessoa. Então, a palavra de conhecimento é discernimento espiritual de fatos desconhecidos. Você está aqui, irmão? Diz amém. Tenham paciência comigo. Temos muita coisa ainda para falar. Então, a terceira parte dos dons de revelação, nós falamos sobre dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Esse, quando eu estudei mais a fundo, eu falei, eu quero esse dom, Deus. Foi o dom que mexeu comigo dentre os 9 dons. Porque discernimento de espírito, de acordo com a teologia paulina e bíblica, é a capacidade de perceber a presença ou atuação de espíritos, podendo ser o Espírito Santo, podendo ser um espírito maligno, ou podendo ser uma influência humana. Então vamos fingir que agora, nesse momento, eu estou pregando aqui, e alguém nesse momento, não quero dar nomes, sobe aqui e começa a dançar. Nesse exato momento agora da palavra. Qual seria a sua reação? Talvez você olharia para a pessoa desconfortante,
constrangido, olharia para mim para saber o que eu falaria. Ou se você ia falar para o pastor Neidson levantar e dar um golpe de jiu-jitsu nela para ela parar de fazer, né, o jiu-jiteiro da vez. Como você reagiria? Porque a dança, ela tem pelo menos 3 fatores agora. Biblicamente, ela tem amparo para ser pelo Espírito. Davi dançou quando ele voltava e a esposa dele rejeitou ele e Deus puniu ela. Mas ao mesmo tempo a dança pode ser um espírito maligno envergonhando essa pessoa. Ao mesmo passo que pode ser simplesmente um problema de cabeça dessa pessoa, ela pode ser meio maluquinha. Mas como nós podemos discernir se é Deus, se é o maligno, se é fruto da alma daquela pessoa? É o dom de discernimento de espíritos. Lembra daquele episódio que Pedro está falando, Senhor, você não vai para a cruz, eu não vou deixar. Vou matar todo mundo se for necessário. E Jesus olha para Pedro, o apóstolo, com A maiúsculo, e fala, aparte-se de mim, Satanás. Pedro, irmãos, quem é eu e você na fila do pão diante de Pedro? Olha que interessante, irmãos. Atos capítulo 16, se você for ver, existe uma jovem adivinhadora em Atos que ela olha para o apóstolo Paulo e está falando assim, ó, esse homem aqui, ó, ele faz muitos sinais e anuncia a salvação de Deus. E ela ficou fazendo isso durante dias. Você falaria que ela estaria endemoniada? Não. Porque ela está afirmando uma coisa que é uma realidade. Paulo estava pregando. E sabe o que acontece? Paulo tem um discernimento de espírito e expulsa o demônio dela. Como isso? Ela estava falando que ele estava anunciando a mensagem de Deus e Paulo expulsa. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito é muito importante. Por quê, irmãos? Talvez você já tenha pensado nisso como eu pensei. Mas o diabo mudou a estratégia, irmãos. O diabo não se manifesta mais na igreja. Já parou para pensar nisso? Não tem mais alguém no meio do culto. Ah! Ihi! Ninguém vai me tirar daqui! Já viu que não tem mais isso? Sabe por que não tem mais? Porque o diabo mudou de estratégia, irmão. Agora a possessão é silenciosa. Como saber isso? Discernimento de espíritos. Como saber que uma pessoa que está pregando, talvez, uma pessoa que está ministrando louvor, talvez, uma pessoa que faz muitas coisas no meio da igreja, talvez, está dominada pelo Espírito de Deus. Como julgar isso de uma maneira justa? Não tem como fazer isso naturalmente, irmãos. Porque o próprio Deus disse, vocês olham a aparência, eu olho o coração. Então, o discernimento de espírito nos faz entender que Deus não está batalhando com o diabo. Na verdade, Lutero disse que o diabo é o cachorrinho de Deus. Ele só age se Deus falar, eu permito. Mas o diabo batalha com os homens. Você pode falar isso firme. O diabo batalha com os homens. Se você não acredita nisso, já está sendo enganado por ele. Porque quando Cristo encarna, a primeira coisa que o diabo faz é tentar batalhar com o Cristo homem. Irmãos, o diabo tentou enganar a Jesus Cristo. Você acha que ele não olharia para essa sua cara linda e não tentaria te enganar? E não tentaria me enganar? Não. Fulano é bonito demais, não vou enganar ele. Não vou fazer isso. Meus irmãos, o diabo atua. Então, se ele tentou Jesus, ele não tentaria nós? E aí nós precisamos entender que agora, quando o mundo está avançando, o amor de muitos está se esfriando, nós estamos vivendo o princípio das dores. E a cada dia que passa, o pecado vai aumentar, irmãos. Não vai melhorar. Guerra vai piorar, irmãos. E eu não estou sendo aniquilacionista, nem pessimista. Paulo disse que o Espírito diz que expressamente nos últimos dias haveria iniquidade, inimizade, que haveria morte. Então, se a palavra de Deus está nos afirmando, nós precisamos entender que em algum momento, se nós não tivermos discernimento do que é a atuação de Deus
e a atuação dos homens, nós vamos ceder ao diabo. E aí talvez você vai para uma igreja onde o cara coloca água na boca, fala, abre a boca, cospe na sua boca. Ele pega um barril de gel, mistura com água, joga coentro, joga no povo e fala assim, eu estou ungindo vocês. Eu vi um vídeo desse, irmãos. Que ele abaixa aqui igual o Marvel. Vou entrar no mundo espiritual. Meu Deus, irmãos. E tem pessoas seguindo. Racionalmente falando, não é possível. Mas nós sabemos que existe uma atuação maligna para enganar essas pessoas. Ou você já deu glória no vídeo do profeta Mirim? Meus irmãos, um dos dons mais necessários para nós, eu não quero destacar que existe uma equivalência entre eles, mas é discernir o que é de Deus e o que não é. A Bíblia fala que Deus vai ter que cessar a tribulação, porque se ele não cessar a tribulação, até aqueles que são escolhidos seriam enganados. Porque um dos critérios do ministério do anticristo é que ele vai enganar muitos com sinais e maravilhas. Você está pronto? Eu estou pronto. Nós como igreja estamos prontos para olhar um sinal e maravilha e falar, não é de Deus? Aposto que não. E é por isso que nós precisamos buscar o dom de discernimento de espírito. Senão nós seremos enganados, irmãos. E o engano chega. E a conta também do engano chega. Você pode dizer amém? Então, dentro dessa categoria de dons de revelação, nós podemos ver uma ação de Deus externa, mas ao mesmo tempo que revela coisas que não estão claras e não são talvez óbvias a nós, mas que Deus quer trazer à tona. Por exemplo, a palavra de conhecimento se enquadra muito mais no contexto dos profetas do Antigo Testamento do que profecia, sabia disso? Porque os profetas olhavam uma questão e eles denunciavam aquela situação. Então está muito mais o ofício profético do Antigo Testamento está muito mais ligado à palavra de conhecimento do que o espírito de profecia. Segunda categoria de dons que nós vamos falar aqui é sobre os dons de poder. Os dons de poder, irmãos, nós começamos com a fé. É muito legal isso, porque nós temos a fé em pelo menos 3 realidades. Nós temos a fé quando Deus nos dá a fé para ser salvos, a fé salvífica. Amém? Mas nós também olhamos para os frutos do Espírito e nós vemos que lá também tem fé. Meu Deus, fé lá, fé cá, fé para acolá. E aí nós temos o dom da fé. Mas olha que interessante que torna esse dom da fé, que significa pistes, em grego. É a capacidade espiritual de exercer uma confiança extraordinária em Deus, para realizar milagres ou sustentar-se em meio a grandes desafios. É uma fé extraordinária. Não é somente uma fé de que eu creio. É uma fé que Deus nos dá para atravessar um momento muito difícil. Ou é uma fé que Deus nos dá para operar alguma coisa que Deus quer fazer. Mas é uma fé que ela é compartilhada do Espírito. Sempre tem alguém que tem mais fé que o outro, irmãos. Você vai ver nas Escrituras muitos exemplos. Você vai ver o exemplo de um incrédulo, o centurião. Ele fala, Jesus, se você lançar a palavra daí, o meu criado lá, ele vai ficar curado. E Jesus fala, ó, não vi aqui nascido de mulher, ninguém que tem mais fé que esse homem. E ele era incrédulo. Obviamente você já passa a entender que essa fé compartilha com esse homem de forma extraordinária. Mas ao mesmo tempo você vê Jesus olhando para os discípulos, quando Jesus está no barco, e ele está lá com o travesseiro dele, ouvindo ali um ASMR, lá deitado, e está tendo todo aquele rebuliço no mar, e os discípulos falam, vamos morrer, Senhor, e depois que o Senhor acalma o mar, calma aí, dá uma calmadinha aí, segura a bola aí, e eles olham para o discípulo e falam, homens de pequena fé. Então você percebe que existe um paralelo na fé ao longo da Bíblia. E o dom de fé é a capacidade que Deus nos dá para algo extraordinário. Você não acredita, você não tem como viver aquilo, você não tem como crer naquilo, mas Deus concede a você uma porção de fé e te sustenta em alguma situação da sua vida. Isso já aconteceu comigo. Na época que minha mãe teve câncer, eu achava estranho porque eu não ficava sensível, irmãos. E eu me sentia muito ruim, porque eu falava, minha mãe, como é que eu não estou sentindo nada? E depois que nós passamos por todo aquele processo, eu senti o Espírito Santo testemunhando fortemente em mim. Eu sustentei você, porque você era a base para sua mãe naquele momento.
Então eu sustentei você, eu dei graça a você para olhar para essa situação com esperança, ainda que eu tivesse levado ela ou não. Quem é que precisa de fé, irmãos? Extraordinária. Que perfura a realidade racional da nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa maneira de viver a igreja, a nossa maneira de buscar a Deus. Nós precisamos de uma fé extraordinária. Eu preciso disso. Olha que interessante. Dons de poder, nós também temos os dons de curas. Significa aqui em grego carismata e amaton. Dons de curas é a capacidade dada por Deus para ser um instrumento para curar enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Então a emoção se trata naturalmente com profissionais, mas os dons de cura envolvem também curas emocionais. Elias foi curado por Deus. Então se você está aqui e tem alguma patologia espiritual, o Espírito Santo deseja curar você. É uma prescrição bíblica. Se existe dons de curas, e dentro dessa realidade dos dons envolvem também emocional, o Senhor também se direciona a olhar para as nossas emoções e curar elas. Não estou falando sendo um apologeta para que você não vá ao psicólogo. Eu mesmo marquei essa semana, vou lá chorar um pouco para ver o que dá. Mas agora, entenda que Deus, em um simples poder e atuação na vida de alguém, pode nos curar, pode agir em nós com uma cura emocional. Mesma coisa física. Mesma coisa espiritual. Então, quando nós olhamos os dons de cura, nós olhamos os apóstolos, né? Pedro, no Atos capítulo 3, ele está saindo na frente do templo, tem um mendigo. O Senhor me ajuda, você pode me ajudar? E Pedro fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou, irmão. Levanta agora e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então o dom é vigente, o dom de cura não foi só no ministério do Senhor Jesus. Ele compartilhou conosco o Espírito que estava sobre ele, irmãos. E nós podemos pedir ao Espírito. Eu quero que você creia veementemente nisso, irmãos. Eu não quero dar uma super ênfase, mas é uma realidade que Deus nos deu na palavra de Deus. E essa aqui é a palavra de Deus. Se Deus diz que tem, é porque tem. Porque se não tivesse, ele ia falar que não tem. Argumento óbvio. Mas existe os dons de cura. Olha que interessante o último. Dom de operar milagres. Quem aqui quer operar milagres, irmão? Quer colocar a mão no Misael e ele sair correndo daqui até o Tucuruvi e voltar? É só eu? É só eu? Quem aqui quer colocar a mão na cabeça de alguém que é calvo? Denilson, cresça cabelo e cresce. Tô brincando, meu irmão. Para distrair, que eu tô vendo que vocês estão muito sérios. Mas quem que é de verdade, meus irmãos? Receber poder para operar milagres. Talvez o impeditivo disso é que talvez a gente queira usar o dom como que um pacote que veio com o nosso nome, né? Quando nós entendemos que o dom é para o outro, pode ser um motivo para que Deus conceda a cada um de nós, para edificar a igreja dele. Então, operação de milagres. Energemata de Amenon. Significa, né? Operação de milagres. Capacidade de realizar atos sobrenaturais e transcendentes a leis naturais, como ressuscitar mortos. Quando eu morrer, irmão, coloca a mão na minha cabeça lá no caixão. Estou falando sério. Por que a gente não se ousa nesse lugar? Eu mesmo já tive vários desejos assim de fazer isso. Mas eu falei, Deus, isso não vai fazer. Sabe por quê? A falta de compreensão que o Espírito Santo deu. De que você precisa pedir. Precisa estar vivo dentro de nós. Se não ressuscitar, é porque Deus não queria, irmãos. Está na conta dele, ele é soberano e rei dos reis. Mas ele pede para que a gente peça para ele esse dom aqui. Multiplicar alimentos. Oh, Deus. Não quero mais pegar a cesta básica do pastor Adilson. Coloca a mão no feijão, o feijão. Vai no mercado, compra um azeite só, coloca a mão nele, cheio de azeite. Ó. Azeite R$60. Vai nos ovos, né? Na cartela de 30, irmão. Porque aí multiplica de 30 em 30. Tô brincando. Mas Jesus operou isso. Multiplicação de alimentos. Milagres sobrenaturais fora da lei humana. Por que a gente talvez desacredite disso? Porque está fora da lei que a gente considera racional para nós, mas para Deus não é.
Deus está além do tempo, Deus está fora da nossa estação humana. Deus está transcendente, Ele é imanente, Ele é presente, mas Ele está fora dessa realidade. É por isso que Ele pode operar o que for. E aí, eu tenho essa máxima comigo, Deus não pode mentir. Sabe por que é impossível que Deus minta, irmãos? Porque tudo que Ele falar, acontece. Haja sol, houve sol. Então, se Deus for mentir, não é mais fácil Ele falar e criar. Eu tenho isso comigo. Então, Deus não precisa mentir. Deus cria. Não tem como, Deus cria. E aí nós precisamos crer nessa providência de Deus. Deus sustenta o universo, irmãos. Pelo menos 122 variantes para que o mundo exista, para que a Terra exista. A atmosfera, a gravidade, uma série de coisas que elas estão em conjunto, milimetricamente conectadas para que a vida aconteça. E Deus sustenta. Então, sobre milagres sobrenaturais, né? Nós vamos ver eu ia falar ressuscitamento, irmãos, ao nível. A ressurreição de Dorcas, né? Pedro vai lá, em Atos capítulo 9, ora por ela, né? Ou Tabita, ou Dorcas. Eu falo Dorcas porque é o nome da minha filha quando ela nascer. Brincadeira, irmãos. Mas, o apóstolo Pedro, ele ora por ela e ela levanta. Então não é só Jesus que é dono da vida e da morte, tem a chave da vida e da morte. Não, Ele concedeu aos seus discípulos. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Tenho mais um tempinho. Dons de expressão. Então nós falamos agora, primariamente do quê? Os dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Depois agora nós falamos sobre os dons de poder, o dom de fé, o dom de curas e operação de milagres. Mas agora nós temos também os dons de expressão. O primeiro dom de expressão que nós podemos dizer é o dom de profecia. Você pode falar dom de profecia? Dom de profecia nada mais é do que falar sobre inspiração divina, a mensagem que tem 3 características, ou pode ter uma dessas 3 características. É quando alguém fala inspirado por Deus para edificar, ou seja, construir, amadurecer, exortar, ou seja, confrontar ou encorajar, e também consolar, para cuidar. Então, quando alguém, inspirado pelo Espírito, se direciona a você com um dom de profecia, ou sobre o dom de profecia, essas 3 características são um balizador para falar, eu realmente recebi uma profecia de Deus. Porque essa profecia, ou ela vai te edificar, ou ela vai te confrontar ou te encorajar, ou ela vai te consolar. Essas 3 características. Fugiu disso, irmãos, é carne. Essa é a prescrição bíblica para nós. E aí, quando nós olhamos, quero ler com você 1 Coríntios 14. Você passa só uma folha. Aqui a gente lê na Bíblia. 1 Coríntios 14, 3. Olha o que diz. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Vou ler de novo. 14, 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, por exemplo, Paulo profetiza em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz expressamente nos últimos dias. É uma mensagem de exortação. Ele está falando, o amor de muitos vai se esfriar, vai ter inimizade, vai ter morte, vai ter uma série de coisas, vai ter uma série de acontecimentos negativos quanto humanidade, igreja, sociedade. Ele profetiza que nos últimos dias haverá iniquidade sem fim. Então ele está usando o dom de profecia, o dom de profeta que ele tem, para declarar uma exortação de encorajamento e confronto. E aí, nós entendemos então que a profecia carrega essas 3 características. E a profecia pode tanto estar naquilo que eu estou expressando, quanto naquilo que eu estou cantando. Então tem músicas com característica profética. Quando nós estamos cantando os feitos do Senhor, aquilo está edificando, aquilo está exortando, aquilo está encorajando, aquilo está consolando. O problema é que às vezes a gente não entende que essa característica profética está sobre a música também. E a gente canta, tem sabor de mel, isso me consola.
Então nós precisamos ser uma igreja que entende que o dom de profecia reside nessas três realidades. Que passou disso é procedência maligna ou carne. Amém, irmãos? O outro dom que nós podemos falar aqui, e esse talvez seja o mais complexo, que eu fale menos, porque na semana, sem ser semana que vem, na outra, o pastor Neitz vai dar uma ênfase específica a ele. Então, não sintam que eu dei menos ênfase, ok? O que nós temos aqui, então, variedade de línguas. Capacidade de falar sobre inspiração divinas em línguas não aprendidas, que são humanas ou não, como manifestação espiritual. E a gente vai para termos um pouco mais complicados. Nós temos pelo menos, e nós cremos como pentecostais, em duas realidades de línguas, irmãos. Presta muita atenção nisso. A primeira realidade que nós cremos é a glossolalia. Pode falar comigo? Glossolalia. Glossolalia, irmãos, basicamente são as línguas estranhas. Você vê lá, talvez o irmão do teu lado orando, ou você já viu alguém orando. E essa característica da glossolalia, Paulo diz aí no 14 mesmo, olha o verso 4. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Ele está fazendo um paralelo entre falar em línguas e profecia. Mas olha a parte A, quem fala em línguas edifica, constrói, amadurece a si mesmo. E aqui nós temos pelo menos duas realidades. Quem fala em glossolalia, línguas estranhas, pode e deve ser exercida como oração pessoal. Então você pode estar na tua casa lá orando em línguas, irmão. Você tem o Espírito Santo, obviamente. E aí você pode fazer isso como oração pública também. Só que essa oração pública exige um critério. Precisa ter intérprete. Então, quando talvez você tenha pensado, nossa, a igreja parou de falar em línguas no púlpito, é porque ela edifica só a si mesma, ela não edifica a igreja, irmãos. Então, para que eu vou falar em uma língua que você não está entendendo, se não tem alguém que interprete? Não, porque falar em línguas é uma manifestação. E a gente deu uma hiperênfase nesse dom, irmãos. Nós ficamos só nesse dom. Você é pentecostal? Então você fala em línguas. Não fala em línguas? Você não é pentecostal. Quando discernir espíritos é também pentecostal. Quando curar é pentecostal. Quando profetizar é pentecostal, rei. Quando ter uma fé extraordinária é pentecostalismo. Ou a ação do pentecostalismo, né? É pentecostalidade. A operação de milagres é pentecostalidade, irmãos. Não é só a oração em línguas como critério máximo de espiritualidade de uma igreja. Ainda que ela seja um dos. Vocês estão aqui, irmãos? Não durmam. Toma um cafezinho lá fora. Estou brincando, não tem café lá fora. Mas, presta bastante atenção. Essa glossolalia, ela é a oração pessoal e quando em público. Ou seja, se um dia alguém no púlpito orar em línguas e você ouvir, você não está sendo edificado. Talvez alguém que é descrente aqui no nosso meio falar, que ele está com o quê? Ele tá maluco? Porque tem que ter alguém que interprete para que a igreja seja edificada. Se a igreja não vai ser edificada, fica no seu lugar. Amém, irmãos? Nós não desprezamos as línguas, nós falamos. Uns mais, outros menos. Um faz muito, não, também não faz, mas está tudo bem. Isso não impede de orar nos cultos públicos, né? Mas caso haja a manifestação pública, a gente tenha alguém que interprete, né? Veja bem, não é traduzir, tá? É interpretar. É um dom também que nós vamos falar logo em seguida. Mas glossolalia nós cremos. Mas também tem a xenolalia. Xenolalia são as línguas humanas, naturais, originais. Então nós temos aqui os refugiados que falam persa. Infelizmente eles não falam inglês nem português. Mas o que seria essas línguas humanas? É quando nós estamos magnificando a Deus e falando aos homens em um idioma não aprendido. Não precisa abrir. Projeta para mim Atos capítulo 2, versículo 6. Atos 2, 6. Atos 2, 6. Quero ler com vocês, rapidamente. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio... Passa. Pode passar o versículo. Atônitos e maravilhados perguntavam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa língua materna? Pode passar.
partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós ouvimos declarar a maravilha de Deus em nossa própria língua. Isso é a xenolalia. Quando a igreja foi batizada em Atos capítulo 2, não foi glossolalia, línguas estranhas, foi línguas maternas de idiomas. E aí quando nós olhamos para a xenolalia, nós precisamos entender que ela não pode simplesmente ser exercida pessoal, a não ser que você fale outro idioma ou receba o dom. Em casa. Praise the Lord. Andar lá em casa. Your grace satisfies for me. Glory to God. Talvez você não tenha essa mania. Mas o que nós estamos falando aqui é que, quando nós vamos exercer a xenolalia por um dom recebido do Espírito, ela é para que tenha um intérprete e tradutor, quando exercida em público. Então é como se agora, nesse momento, o Espírito Santo me capacitasse a falar em persa com a irmã que está ali, com os irmãos que estão ali, eles entendessem na língua deles aquilo que eu estou falando de Deus. Xenolalia. Vocês estão entendendo, irmãos? Se tiver complexo, grita aí, está complexo. Então, num contexto também que nós podemos usar a xenolalia, e Deus nos concede, é no contexto missionário, irmão. Você está lá na tribo que não é civilizada, não tem contato com a civilização, e você consegue se comunicar com eles e pregar o evangelho. Ou das milhares de traduções da Bíblia que nós temos ao longo do tempo. Já viu tanto de tradução da Bíblia? Irmãos que vão para um idioma que eles não conhecem, eles recebem a capacidade de Deus de traduzir a Bíblia no idioma daqueles irmãos. Isso também é uma manifestação de xenolalia. Então, nós temos pelo menos essas duas realidades. Só que por que Paulo está destacando essa realidade de variedade de línguas? Porque, vamos voltar ao contexto da carta. A igreja lá não era assim, ó, com estrutura, data show. A igreja era numa casa, irmãos. E aí todo mundo queria exibir o seu dom, tipo Astros. Quem já assistiu Astros? Você vai lá para frente e mostra que você é bom. E aí Paulo está falando, não, tem que fazer isso com ordem e decência. E aí quando vocês forem falar em línguas, vocês vão atrapalhar a reunião, porque a reunião já é pequena, o GC. Aí quando vocês forem falar em línguas, se não tiver intérprete, vocês vão atrapalhar a parada. Então aqui eu posso falar até um pouco, hoje eu falei até um pouco mais alto em língua, mas não atrapalhou ninguém. Mas e lá? Se você falar baixinho, você atrapalha os irmãos. Então se só vai se edificar você mesmo, não tem sentido você falar em público. E aí nós entramos nisso. Eles não tinham culto como o nosso, né? Com liturgia, com espaço para isso, com música alta, para que ali ninguém ouça o que a gente está falando em espírito, a não ser que alguém interprete. Amém? E aí Paulo deixa esse exemplo aqui justamente para que haja organização. E por último, nós temos o dom de interpretação de línguas. Então olha que interessante. Não é dom de variedade de línguas e interpretação. É dom de variedade de línguas. Então uns vão falar em línguas, glossolalia, xenolalia, e outros vão interpretar essas línguas, ou traduzir essas línguas. E aí, esse dom de interpretação de línguas é a capacidade de traduzir ou explicar uma mensagem dada em línguas, de modo que a igreja compreenda. Então, o dom de interpretação não é só tradução. E o dom de tradução não é só interpretação. Existe um equilíbrio quando nós falamos principalmente em xenolalia, que é um idioma que você tem que traduzir, não só interpretar. E aí, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a interpretação ela é válida e o dom, nós recebemos esse dom para que a igreja seja edificada. A Bíblia não registra nenhuma cena de alguém que fale em línguas e o outro interprete. Mas não é porque ela não fala que não teve. Olha que interessante. Paulo deixa claro que a prática existia. Então nós temos um argumento óbvio, não é inferente, é direto. Ah, Pedro, me dá um versículo que mostra alguém interpretando língua, mas Paulo está falando, quando vocês forem, tem o dom de interpretação de línguas. O Espírito deu. Então é uma realidade dentro da igreja. Então nós, agora, nessa terceira fase que nós falamos sobre os dons, e fomos um pouco mais enfáticos, nós falamos como eles atuam, né? Então, como nós começamos falando o que são os dons, né? Presentes ou ferramentas. Depois nós falamos para que os dons servem, né? Eles servem para o crescimento, para o amadurecimento da igreja. Como eles atuam, agora eu discorri com vocês os dons. E nós vamos para o passo 4, que é como nós podemos buscar os dons. Como buscar os dons?
Pedro, você falou aí, eu gostei, foi legal, bacana, mas como eu faço isso? E aí Paulo dá uma ênfase para nós, no 12:30, volta uma página, olha o que diz no 12:30. Diz assim: tem todos os dons de curar? É uma pergunta. Todos falam em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Então ele está falando, nem todo mundo tem tudo. Deus te dá e te também dá uma falta que você tem. Para que para o outro que ele também deu, também tem uma falta e a gente consiga se encaixar e crescer. Então, por que eu não tenho esse dom? Porque te falta para que você seja edificado. E para que você tem esse dom? Para que você ativamente edifique a outros. E aí quando Paulo está falando, busque os melhores dons, irmãos, não interpretem isso como tem dom melhor que outro. Paulo fala que existe os melhores dons no seguinte sentido: é uma combinação esses melhores dons. Então, tá aqui, você quer buscar os melhores dons. O que é isso? É uma combinação dos dons que mais edificam com o contexto que nós vivemos. O que isso quer dizer? Qual é o dom que mais edifica? Ele já fala que profecia, então é um dom que você sempre tem que buscar. Porque é um dom que edifica o seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, qual o contexto que você está? Você está num contexto que exige interpretação de línguas? Tem muitas pessoas que falam em línguas. Mas eu não conheço, a não ser a minha esposa que tem o dom de interpretação de línguas. Então, veja bem, irmãos, existe uma equivalência dos dons. O melhor dom para você é o dom que você sabe que mais edifica e que se contextualiza na onde você está. Se você está hoje num lugar onde Satanás, obviamente, o mundo jaz no maligno, né? Mas existem lugares onde a potestade ela está absurda. Você precisa de discernimento de espírito. Então qual o melhor dom para vocês? Qual o contexto que você vive, irmãos? Depende muito do contexto que você vive e do que você considera mais edificar a igreja. Isso é buscar o melhor dom. Eu queria todos, né? Mas Deus não dá. Faz parte. É muito importante compreender o contexto que vivemos para a escolha dos dons, para pedir os dons. Aí você pede o dom de interpretação de línguas e ninguém fala em língua do seu lado. Você vai ser um caçador de línguas. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Não dorme. Eu já vi 7 pessoas dormir, eu contei. Não tem, então, dom superior ao outro. Tem dom que edifica mais do que o outro. E como nós, na prática, buscamos os dons? Pedindo a Deus. Quando você quer alguma coisa do seu marido, o que você faz? Você pede. Quando você quer alguma coisa da sua amada esposa, o que você faz? Você pede. Quando você quer alguma coisa do seu pai, você pede. Quando você quer alguma coisa da sua mãe, você pede. Quando você quer alguma coisa do seu filho, você pede. Como buscar o dom, irmão? Pedindo. Orando. Deus, me dá o dom. Mas aí acrescenta também, Deus, me faz entender aquilo que o Senhor já compartilhou comigo. 2 orações para você fazer. Deus, compartilha comigo aquilo que o Senhor já mostra para mim aquilo que o Senhor compartilhou comigo. Eu quero apurar, eu quero amadurecer naquilo que o Senhor já me deu. Mas também me dá o dom aqui que eu vou escolher. Não é a dedo, né, irmão? Mas você pode olhar para um dom e falar, eu quero o dom de operar milagre. Semana que vem eu quero ver 5 negros em cima do Misael ali, ó. Então, como nós fazemos? Pedimos. Mas olha que legal. Ele distribui como quer, mas está aberto para que nós peçamos. Salomão pediu sabedoria em 1 Reis, capítulo 3, né? Deus deu o quê? Sabedoria. Eliseu pediu porção dobrada em 2 Reis 2. O que Deus fez? Deus deu. E os discípulos pediram sinais. Olha Atos capítulo 29 ao 31. Atos 4, 29 ao 31. Capítulo 4, 29 ao 31. Agora, Senhor, oração do apóstolo Pedro, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas em nosso meio, no nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar, e estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O apóstolo Pedro orou, cura,
Chegou um momento que ele passava, a sombra dele curava. Só que a prova vive de quando você pede, o Senhor dá. Mas Ele só não vai dar para nós, nós não entendemos que o dom não é para nós. É para o outro. Precisamos buscar os dons, porque eles são o que, irmãos? O termômetro, ou um dos termômetros da igreja. Eu quero que você saia daqui hoje provocado a buscar os dons, irmãos. Você não pode sair daqui hoje falando, eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei o que é um dom, eu não sei como agir, eu não sei como buscar, eu não sei como exercer o dom. Se você exercer o seu dom, nós cresceremos. O crescimento da nossa igreja, a nível espiritual, a nível físico, em todos os sentidos, é devido ao exercício dos nossos dons e habilidades. O seu dom é importante. Quero destacar, semana que vem nós vamos falar dos dons de serviço, que são dons também do Espírito. Por exemplo, o dom de misericórdia. Nem todo mundo é extremamente misericordioso, mas quando você olha e olha, você percebe que ela tem o dom de misericórdia. Porque ela olha para os afegãos como ninguém olha. O dom de contribuição. Tem irmãos que são extremamente generosos. O dom de serviço. Tem irmãos que servem. E se nós não funcionarmos nos dons do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nós não faremos a igreja crescer e amadurecer para o Senhor. Eu vou concluir isso lá na frente. Mas perceba uma coisa, Deus dá o dom para a edificação como um meio, porque o fim é para Deus habitar. Você lembra lá para Deus construir o tabernáculo? Eu vou falar disso na semana que vem. Ele inspirou Bezalel. Qual foi a finalidade? Deus morou no meio do povo. Aonde há exercícios dos dons, Deus está habitando, irmãos. Se nós queremos que Deus habite no meio da nossa igreja, irmãos, passeie de verdade em nosso meio, de maneira, a glória objetiva, manifesta, nós precisamos exercer o dom. Qual é o seu dom? Olha para você agora e fala, Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? Eu quero exercer o meu dom. Porque às vezes eu estou fazendo aquilo que não é para mim fazer, e eu estou entregando para Deus aquilo que Ele não me pediu. O que o Senhor quer de mim? Amém, irmãos? Como exercer os dons, agora que nós temos? Como exercer os dons? A orientação do apóstolo Paulo, dentro daquele contexto da igreja, é ordem e decência. Todo mundo quer falar? Então, com ordem, com decência, com reverência, com respeito, com sensatez. Mas a melhor maneira, fala comigo bem alto, a melhor maneira de exercer o dom é ter o amor como base. Presta atenção, irmãos. Nós, geralmente, quando vamos casar, colocamos lá, no nosso slogan de casamento, a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Mas esse versículo não fala de amor entre homem e mulher. O capítulo 13 fala do amor, mas ele não fala de amor aqui, ó, filos. Ele não fala de amor, ele fala do amor ágape. Ele fala do amor de Deus. E quando Paulo está discorrendo isso, ele deixa claro que o amor é a condição dos dons. E por que o amor, Pedro, é a condição dos dons? Quando nós, como igreja, você está provocado a buscar o seu dom, amém? Mas quando você buscar o seu dom, sem o amor ao seu irmão, você quer só fazer malabarismo e ser um exibicionista no meio da igreja. E por que nós condenamos uma série de pregadores, que eu não preciso citar nome, talvez você conheça? Porque ele vai na igreja, profetiza o CPF do irmão e vai embora e nunca mais volta e leva o dinheiro da igreja. Ele exerce o dom dele sem amor. Por que nós condenamos? Porque ele só vai na igreja lá, exerce o dom dele, ele não fala com um irmão, ele fica na sala verde, não tem contato com o povo e vai embora. Isso é exibicionismo. Quando não, lucra também, né? Faz música gospel para lucrar. No Brasil isso é muito real. Você na Europa, não tem música gospel na Europa. Já viu música gospel italiana? Não tem, é no Brasil. Porque a gente sempre acha um jeito de burlar o sistema. E a gente cria a música gospel não para expressar o dom. Não para que a música tenha exortação, edificação, consolação. Mas para que ela tenha emoção.
para que ela persuada a gente, para que ela coloque sobre nós coisas que não são reais e não estão de acordo com as escrituras e a gente cede. Então exercer o dom sem amor custa caro, e receber o dom de alguém que não tem amor por nós também custa caro. Então, por que Paulo está estabelecendo isso? Porque se exercemos os dons sem amor, só exibiremos aqui. Mas com amor, nós seremos construtores do edifício mais glorioso de todos os tempos, a igreja. Se você exercer o seu dom com profundo amor pela sua igreja vai ser edificada. Se você exercer o seu dom com zelo aqui, irmão, sua igreja vai crescer. Sua igreja vai amadurecer. E talvez a maturidade que você, que eu, que nós estejamos buscando na igreja, se dá na invalidez de nós não termos exercido nosso dom com zelo e amor pelo nosso irmão. Talvez exerçamos os nossos dons, mas sem amor. Sem carregar do sentimento que eu sirvo o próximo. Sem carregar do sentimento que Deus ama o próximo. Que Deus ama a igreja. Mas Deus usa fulano. Fulano está em pecado, mas Deus usa fulano. Já viu essa máxima? É verdade. Sabe por quê? Porque Deus ama o povo dele, ele não ama fulano. Então por que Deus usa um homem em pecado? Por que Deus usa um homem? Você fala, meu Deus, o que é isso aí? Mas Deus está usando. Aquele rapaz lá que tem um cheque lá na Bahia, que ele assina o cheque dele e paga lá. E as pessoas são curadas, as pessoas têm muita influência maligna, obviamente. Mas em algum momento Deus pode usar aquele cara ali porque ele ama o povo dele, ele quer conduzir o povo dele, ele é o pastor do povo dele. Não é porque a pessoa é boa, não. Então o amor é a condição para os dons. Tudo que eu falei aqui não vai valer se nós não olharmos com amor. E eu quero finalizar com você, lendo 1 Coríntios, capítulo 13. Rapidamente, nós vamos ler o versículo 8. Tá? 13, 8. Por que o amor antes dos dons, né? É a pergunta talvez que eu faça. Por que o amor antes dos dons? Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Ou ao versículo 13, melhor. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Guarda esse versículo. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em partes, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes, porém, é o amor. Presta atenção, se você olhar o versículo 8, tem uma ênfase: em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que isso quer dizer? Que o dom Deus nos deu para conhecer uma parte de Deus. Mas o amor Deus nos deu para conhecer a Deus eternamente. Então o dom vai acabar o dia que Deus se revelar a você, irmão. Mas o amor não. A profecia vai acabar. Você não vai precisar profetizar. Você não vai precisar de fé. Porque você vai conhecer a Deus face a face por inteiro. A única coisa que vai restar diante de Deus é o amor. E aí quando nós olhamos isso, o amor é soberano diante dos dons. E é por isso que é somente por intermédio do amor que nós podemos exercer o dom. Porque os dons vão acabar e o amor vai ficar. Tem a tríade da vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Mas o apóstolo insiste em dizer que o amor é o maior deles. Você pode se colocar de pé, irmãos?